Hello everybody, please be welcome. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Talkland. E eu tô com uma convidada aqui, ó, topíssima, da qual eu fui caloura na faculdade, tá? Muitos de vocês não sabem, mas eu fiz nutrição, gente. Minha primeira graduação foi em nutrição e o nosso bate-papo hoje é sobre emagrecimento. Ele tem até um nome mais chique, tá? Então o tema de hoje é: você não está gordo, você está inflamado. E pra falar disso com a gente, ela que é referência hoje no mundo digital, fala muito sobre isso, tem curso digital sobre isso, a Lilian Dal Bosco. Ô Lilian, se apresenta pra galera, fala um pouquinho de você. Onde eu olho. Pra cá, ó, pode ser Aquela... aqui. Gente, é muito chique isso. Tudo bem, parabéns, achei sensacional a tua ideia, fantástica. Eu sou nutricionista há muito tempo, né? Não descobri que você era minha caloura, não fiz nenhum trote com você. Pois é. Sou nutricionista há muito tempo já. Show, Lilian. Sou referência, não sei, mas eu tenho uns 20 anos já de carreira, eu tenho. E você hoje está trabalhando muito o tema de inflamação celular, né, Lilian? Mas deixa eu te perguntar, primeiro, antes de tudo, por que você escolheu nutrição? O que te levou a esse caminho? Porque eu achei mais bonito. É! Conveniente. Porque na época a gente não sabe nada de nada. Quando escolhe uma... Eu queria ser professora quando eu era criança, só isso. Aí passei na faculdade de Direito em 14º lugar. E em nutrição em terceiro. Achei mais bonito, achei que eu era mais inteligente para nutrição, fui para nutrição. Olha aí! Por isso. Então você cursou nutrição e você dentro da nutrição já fez várias coisas diferentes, né? Já. Para tentar me achar. O que você já fez? Clínica, com certeza. Depois que eu me formei, era o que tinha, né? Então, a gente fazia o que tinha. Então, comecei já clinicando, que era a última coisa que eu queria. Aí, depois atendi, porque a nutrição tem várias áreas. Tem administração de unidade de alimentação, que é cuidar de restaurantes. Cuidei também. Não gostei. Aí, clínica, eu sempre continuei. Aí, tive consultório. Paralelamente, atendia em hospital. E sempre tive, posso dizer que todo o período junto, cozinhava, fazia refeições congeladas, sempre tentando me achar. Clínica eu gosto, mas eu gosto mais de movimento, daí eu cozinhava, aí eu trabalhava no hospital e assim eu fazia as três coisas paralelamente. Você ia se experimentando, né? Que você se encontrava mais dentro da nutrição, né? E vocês que estão assistindo esse vídeo aí, conhecem pessoas que se interessam pelo tema alimentação saudável, emagrecimento? Então coloca o dedinho ali, e já vai compartilhando com essa galera, porque tem muita informação preciosa aqui pra vocês hoje, hein? Outra coisa, não esquece de acionar o sininho ali, porque vocês podem receber notificação toda semana de vídeo novo. E vamos lá, Lilian, vamos contar pro pessoal então agora como é que você chegou nesse universo da inflamação? Faz muito tempo que você fala sobre isso? Bom, eu fiz pós-graduação em nutrição funcional, onde você estuda o poder dos alimentos que podem te ajudar a prevenir doenças. Porque não são todos, hoje em dia é uma receita funcional. Aí a pessoa coloca uns grãozinhos lá e chama de funcional. Mas coloca isso já uma aveia lá. A aveia é considerada funcional. Então não são todos os alimentos que são considerados funcionais. Que tem essa denominação liberada para ser usada. Mas aí o mundo ficou muito online, muito terra de ninguém, talvez. Não tem mais como confiscar ou fiscalizar tudo que se é falado. Exatamente. Né? Mas, enfim, por isso que tem que buscar informação especializada. Demorou muito. Como eu disse, 20 anos. Eu tinha consultório, eu atendia clínica, trabalhava em hospital, fazia comida. Demorou muito para chegar, porque também... Os estudos demoraram muito para chegar nessa conclusão. E as pessoas gostam de dizer assim, um dia o ovo pode, o outro dia ele não pode. Não é culpa nossa. O chocolate um dia é ótimo, no outro dia ele está matando. Não é culpa nossa, é a culpa de ninguém. É a que a pesquisa demora tempos para ser avaliada. Então, há muitos anos, lá, um grupo de ratinhos comeu ovo e o outro não. O grupo que comeu ovo não morreu do coração. Mas o outro grupo que comeu muito açúcar, dos ratinhos, sim. Então, a gente tem que esperar isso acontecer. Aí vem o resultado da pesquisa e daí, não, agora para tudo, né? Pode comer ovo. O óleo de coco é super saudável.
Eu sempre falo, não se afunda muito no que parece que é moda. Hoje usa óleo de coco, amanhã usa azeite de oliva, vai intercalando. Que o dia que eles falarem que é bom ou que não é, você não tá tão assim, afundado. Nem no 8 ou nem no 80. Não tá no fundo do poço. Você não tá nem no 8 ou nem no 80. Sim. Então, sempre tem que ter o bom senso, porque a gente tem que esperar conclusões de estudos. Claro. Então... E esses ratinhos ralam, hein? Meu Deus do céu. Lembrei até da faculdade agora, gente, naquela sala, manuseando aquele monte de ratinhos. Hoje em dia, eu dei o exemplo, mas logicamente que hoje em dia não são só com animais, né? Sim. São com pessoas. Sim. Grupos de pessoas que comeram certos alimentos, foram oferecidos dietas iguais, circunstâncias iguais e reagiram diferentes. Então, hoje em dia, os estudos são em pessoas mesmo. E um dado super alarmante é a informação de que uma em cada quatro pessoas hoje está obesa. 60% da população está com sobrepeso. Então, é preocupante, né, Lilian? E isso já é muito tempo, né? Sim, exatamente. Isso não é de hoje, isso continua. Exatamente. O que muda é que antigamente as pessoas viviam menos. É verdade. Então agora a gente tá, a perspectiva, que bom que se viva mais. Então, só que não está se cuidando para isso, né? E o corpo não é talvez tão preparado, ou a gente não dá o suporte, o combustível suficiente para isso, para viver mais e bem. Viver só mais. Então, realmente, eu acho que não são doenças novas que estão aparecendo, né? Não. Como as pessoas estão vivendo mais, está dando mais tempo de aparecer coisas que realmente já estariam dentro da... E elas estão se observando. Então, antigamente, morria-se e nem sabia do quê. Então, hoje, claro, a gente tem muitas condições de buscar muita ajuda para muita coisa. Mas as pessoas também estão com essa vasta informação. Por bem ou por mal, tem muita informação que não vale nada ou que é errada. Mas pelo bem e pelo mal, as pessoas estão se observando mais. Isso é sempre o primeiro passo que eu falo, é se observar. Com certeza. O que você está sentindo hoje? Até a gente estava conversando aqui antes. Como você está se sentindo hoje? Passou o final de semana, como você acordou? Então, pare e pense o que você fez de diferente para você se sentir assim. Então, as pessoas estão se observando mais. E isso é muito legal. É uma atenção que a gente tem que ter, né? Se nós não nos observarmos, quem vai? Né? Uma coisa assim, intrigante é que antigamente as pessoas não sabiam como é que se engordava. Isso eu li na internet, tá, gente? Então, como disse a Lilian, é uma terra de ninguém. É uma terra, a gente não sabe se é verdade. Mas antes do século XIX, as pessoas não sabiam qual era a origem do sobrepeso e da obesidade. Depois disso, alguns estudos foram feitos e chegaram à conclusão, descobriram a caloria. Só que naquela época, Lilian, achavam que, pronto, descobrimos o que engorda as pessoas. Se você comer mais calorias do que você consome, você ganha, você armazena. Então, os cientistas pensaram, é a solução para o sobrepeso e para a obesidade. Ninguém mais vai passar do ponto, porque já sabe que não pode. E isso continua acontecendo, Lilian. Por que você acha que isso acontece? Porque não é simplesmente uma conta. Eu sempre falo, quer comer? Come qualquer coisa, mas põe na conta. Mas as pessoas, se não forem no nutricionista, não vão saber a conta. É que automaticamente o gasto foi diminuindo. A gente tem uma vida muito boa. A maioria das pessoas, né? A gente tem que cuidar o que diz. Sim. Mas assim, não tinha carro, não tinha eletrônicos, a gente se mexia muito mais. E automaticamente, a comida era escassa. E a comida era outra. Então, hoje, o mais importante do que você comer um X de caloria, você tem que pensar de onde vem essa caloria. Eu tô comendo 1000 calorias por dia. Certamente você vai emagrecer, possivelmente. Mas será que você vai desinflamar e perder aquela gordurinha que eu sempre brinco, aquela gordurinha que sai na tanga, sabe? Que aperta a tanga, o top, aquela gordurinha. Isso é uma inflamação. Então, 1000 calorias vindas da onde? O que mais a gente estuda hoje é isso. Não é só uma contabilidade, senão voltaria a dieta dos pontinhos. Uma maçã vale 10, um brigadeiro também vale 10. Então, tanto faz se eu como a maçã ou o brigadeiro, mas o que a maçã te dá e o que o brigadeiro te dá? Isso no teu organismo e nas tuas células. O que você alimenta com um no teu corpo e o que você alimenta com o outro. Então, por isso que a gente fala que a pessoa está inflamada. Porque obesos, olhando, você já vê que está fora do padrão. Mas o que está acontecendo é muito silencioso. Porque ela não está dando o combustível suficiente e necessário
para o corpo desenvolver as atividades. E falando nesse silêncio, né? Tá saltando aos olhos algumas coisas a gente consegue perceber, né? Existem algumas doenças que já são altamente correlacionadas ao sobrepeso e à obesidade. Mas algumas delas, então, são silenciosas. Então, o que você julga hoje ou que você considera que são problemas de saúde físico e mental que estão relacionados ao sobrepeso e à obesidade? E quais são os silenciosos que a gente tem que abrir o olho e ligar o alerta? A obesidade, você vê, a pessoa está obesa, tem excesso de gordura, geralmente na região do abdômen. Essa gordura, ela não é ali silenciosa, ela fica produzindo outras substâncias que, enfim, você vai ter problema uma cardiopatia, diabetes, hipertensão, enfim. E geralmente essas 3 doenças são silenciosas. Só vai descobrir se você fizer um check-up, o médico vir nos exames, se você tiver algum sintoma, mas geralmente hipertensão e diabetes demoram para aparecer. Enfim, e antigamente esperava-se esses alarmes. Um sobrepeso vai te dificultar fazer exercício, o joelho vai doer, daí o médico te fala, eu fui no médico, meu joelho está doendo, ele falou que eu preciso perder peso. Ele falou que eu preciso perder peso para dar uma folga pro meu joelho. Daí tá doendo o joelho, mas a pessoa quer buscar outra saída e não diminuir o peso. Quer é operar mais o joelho, diferente. mas não quer emagrecer. Então, a causa não vai mudar. Então, o que hoje a gente busca é você tratar a causa do problema. E muita coisa não é silenciosa. Ela só não tem nome. Ela só não tem um CID. Ela só não tem um diagnóstico. Quantas pessoas vão no médico com várias queixas, que isso não é silencioso, mas jamais associa a comida. Porque precisa de um CID, né? Então, eu vou no médico porque eu tô com coceira. Não, mas o médico disse que é alergia ao suor, dermatite atópica. Não se sabe. Não sabe o que é a coceira, é dermatite atópica. Eu não sou médica, se estiver falando alguma coisa errada, mas são exemplos, né? Eu tô com doenças autoimunes. É lúpus, é fibromialgia, é isso. Toma esse remédio para você se manter e assim, né, vai. Eu tenho acne. Eu tenho problemas gastrointestinais. Aí começa uma via sacra muito maior. Eu tenho gastrite. Mas é nervosa. Tá, mas e daí a gente faz o quê? Como resolver a gastrite nervosa? Só vai liberar ácido se eu ficar estressada. Não posso ficar estressada. Mas como é a minha vida? Para com esse assunto de coach aí que pra mim não combina. Eu tenho que acordar e trabalhar. Então, assim, esses problemas, principalmente os gastrointestinais, é onde começa todo o restante. Porque a vida, a saúde ou a doença se inicia no intestino. Aí você falou emocional, se o cérebro para, a gente tem morte cerebral. Seu coração para também, tchau. Mas se o intestino não tá bem, junta tudo isso e vira uma zona. Aí se o intestino não tá legal... o nosso corpo todo, Lilian. Todo. Não funciona nada. Você falou do emocional. No intestino é produzido 80% da serotonina, que é o neurotransmissor do bem-estar. Olha aí. Então, intestino ruim... não, mas eu vou no banheiro todo dia. Intestino saudável não é você fazer cocô todo dia. É bem diferente. Então, e homem geralmente fala isso, Então conta pra gente, o que é um intestino saudável? Por onde começar? Enfim, o intestino que não está saudável não vai produzir serotonina. Aí você vai lá, vai tomar uma medicação para ansiedade, para depressão. Todo mundo tem que buscar o que achar necessário. E todas as profissões são necessárias. Sim. Mas eu quero dizer e enfatizar a busca na causa. Senão você vai tomar medicação para... Não sei como ela age lá para você melhorar. Mas se você não melhorar lá no teu intestino, ele não vai ter nutriente para produzir essa serotonina para você um dia tentar diminuir a medicação. Igual medicação para emagrecer. Tem momentos que ela pode ser válida. Mas se você não busca a melhora ao mesmo tempo e junto, para você aprender a comer, melhorar o teu intestino, absorver melhor as coisas, você nunca vai conseguir viver sem a medicação. Então, tudo gira em torno do intestino. Alimentos inflamatórios que dificultam a produção de serotonina? Não, é o intestino que não é saudável. O que é o intestino que não é saudável? Você não ir no banheiro é um sinal. Sim. Não, mas eu vou no banheiro, então, mas não caracteriza o intestino saudável. O intestino saudável é você não ter doenças. Mas eu não tenho doenças.
Mas como que é a tua pele? Ah, eu tenho caspa, aí meu cabelo tá caindo, mas disso a gente não morre, né? Disso a gente não morre. Minha unha tá quebrando, tenho muita celulite, aí tenho muitos gases. Nossa, muitos gases. Minha barriga tá sempre igual um tambor. Vai juntando os sintomas, mas nada disso mata, a princípio. Aí você vai levando, vai agarrando como seu, mas tudo começa no intestino. Então, o intestino não saudável, não é lá que eu vou dizer, ó, você não tem como ver o intestino. Mas são o conjunto de todos esses sintomas que mostram que o intestino não é saudável. Então, você tem isso aí, ó. É várias outras coisas. Mas são sinais também de que o seu intestino não tá tão legal. Porque quando o intestino não está saudável, eu mostrei um vídeo esses dias no meu Instagram, 2 esponjas, uma nova e uma velha, aquela de lavar louça. Então, a esponja velha de lavar louça, ela tá toda já sem aquele lado abrasivo. E o outro tá cheia de cobrinhas, de vilosidades novinhas. O nosso intestino é assim, quando ele está inflamado e quando ele está saudável. O intestino saudável, ele consegue capturar, pensa na esponjinha, ele consegue capturar a vitamina que você come, aquele suplemento caro que você toma para o cabelo, ele consegue capturar o que você precisa, selecionar e mandar para o teu sangue e mandar embora o que não precisa. Se ele tá meia vida ruim, inflamado, que eu já vou dizer por quê, o que você comeu de legal, nossa, fez um esforço, fechou o nariz, comeu brócolis, você tomou um suplemento, tchau, passa todo mundo reto no intestino e não é absorvido. E entra justamente o que não era para entrar. Volta colesterol, entra toxinas de vários alimentos que a gente está comendo e não é tão interessante. E se o intestino não funciona, piora, porque aí fica lixo ali dentro e vai acabar entrando para o sangue o que não deveria. Fazendo isso, acontece o que a gente chama da falha na permeabilidade intestinal. Ela fica hiperpermeável, como dizer assim, eu sempre brinco, fica igual a barreira do Brasil-Paraguai sem confiscação. Sem confiscação não existe. Sem fiscalização. Sem fiscalização, tá aberta a barreira. Porque a gente tem soldados morando ali, como se fossem os guardas. Que são os probióticos, os lactobacilos, a nossa microbiota saudável, que hoje está sendo estudado, hoje não, né? Mas cada vez estão se descobrindo mais coisas sobre isso, é um novo órgão. Olha. A gente tem mais bactérias no corpo do que células. Então, a gente é formado por um micro-organismo inteiro. Então, se o teu intestino está inflamado pelo consumo de alguns alimentos, não tem esses funcionários morando lá para ajudar na seleção, a barreira do intestino está liberada. Entra a toxina e vai para o sangue e ela vai se distribuir pelos órgãos-choque. Você tem enxaqueca? É o que primeiro vai aparecer. Você tem rinite? É respiratório. Sempre nariz pingando, olho lacrimejando, é o que vai atingir. Tem diarreia, tem problema gastrointestinal, é lá. Tem acne, alergia, coisas de pele, é lá. Então, onde você for mais sensível, é onde vai mostrar que o teu intestino não está saudável. Aí vai de você se observar, como eu estava esses dias, como eu estou hoje. O que eu comi, que eu deixei de comer. Como está meu intestino. Como estão as fezes. Tem que ir no banheiro, tem que dar uma olhadinha. É um papo meio estranho, mas como é que tem que estar vida as real. fezes? Exatamente. Vida real. É uma coisa que todo mundo tem que fazer. E se não faz, tá errado. Tem que ter uma forma normal, comprida, fácil e nem sujar o papel. Se for pastoso, tiver catarro, tipo muco de nariz assim, alguma intolerância alimentar. Se sujar muito papel também, que a microbiota não tá saudável. Faz e dá uma olhadinha. Caramba, não sujar o papel é uma novidade pra mim. Criança. Criança realmente não precisa nem limpar quase. Porque, por enquanto, ainda a microbiota é bem saudável. E tem várias coisas, você quer me perguntar, posso adiantar? O que inflama? O que inflama, Liga? O que inflama o intestino? Glúten, porque não é o mesmo glúten que a tua avó fazia pão. Tem 400 vezes mais glúten e o nosso corpinho não dá conta. A lactose, o leite, não necessariamente é lactose. Tem gente que tem intolerância ao açúcar do leite, que é lactose. Não produz enzima suficiente. Mas tem a proteína do leite, que ela é muito maior para nós digerirmos do que a da nossa mãe. Sim. Que não tem mais como a gente tomar. Então, é glúten, leite, açúcar. E açúcar causa outras questões, envelhecimento, degradação do colágeno, a flacidez vem antes, né? Os sinais vêm antes. Pode ver uma pessoa que a vida inteira consumiu muito açúcar, como é a pele dela, e a outra, você já vai saber. É verdade. Glúten, leite, açúcar,
amendoim, castanhas, nozes, porque é uma fonte natural de fungos. Caramba! Olha aí a galera que fica focando na pasta de amendoim. Fui cancelada esses dias pela pasta de amendoim. Eu não estou querendo dizer que tudo é contaminado. Porém, nós temos um número de bactérias e fungos normalmente habitando no nosso corpo e são muito bem-vindas. Quando existe um supercrescimento de uma classe não boa, é que causa essa síndrome fúngica, por exemplo, que é esse conjunto de sintomas que eu te falei, que representa que você está inflamada, mas aí o motivo é pelo crescimento fúngico. Aí tem outros sintomas mais particulares, falta de energia, né? Que o nosso amigo estava contando antes aqui. Eu acordo segunda mais cansado que na sexta e eu fiquei deitado de sexta até segunda, descansando. Mas o que comeu no final de semana, né, você alimentou essa população de fungos e bactérias do mal, com coisas ruins. O quê? Açúcar, glúten e leite. Então a gente pode relacionar que nós teremos um comportamento corporal relacionado a esses nossos soldados, diretamente relacionados ao que a gente alimenta eles. Se eu alimento exatamente. bem, ganha quem come mais. E quem está comendo mais dentro de você? Bactérias boas que estão comendo pré-bióticos, verduras, saladas, proteínas boas. Ou você está alimentando os seus bichinhos com o quê? Com açúcar, glúten e leite, e você vai alimentar a outra população do outro lado da guerra. Exatamente. Então, e aí, muito interessante essa analogia. Acho que todo mundo entende de forma muito didática. Eu assim. não tô falando nada. Tá muito didático. Não tô falando nada, né? Aham. E assim, me perdi. O que a gente estava falando? Em como alimentar a população do bem e do mal. Não, e aí a gente piora. A gente fala muito a gente, né? Vocês sabem de onde nós moramos? Nós pioramos isso pelo alto consumo, muitas vezes desenfreado e por conta própria de corticoides, de anti-inflamatórios e antibióticos. Nós temos muitos médicos de tempos antigos que não ficam, né, solicitando essas medicações com frequência. Sim. Mas muitas vezes é necessário. Sim. Só que você vai matar uma população muito de micro-organismos. Porque não estudei, não vi nenhuma comprovação científica, mas tenho observado que pessoas que fizeram muito uso de antibiótico têm uma tendência maior ao sobrepeso. Então, possivelmente esteja ligado a termos exterminado a microbiota também. Do bem, digamos também. assim, né? E assim, se aconteceu realmente, foi necessário por um período também muita medicação. Como voltar a fortalecer esses soldados do bem, Lilian? Isso acontece muito com criança. Então, criança, eu não vou discutir a conduta médica, não entendo, mas enfim. Mas é para as pessoas ficarem sabendo, né? O uso excessivo de antibiótico, você deixa aquela bactéria resistente, depois tem que dar uma dose sempre maior, ou trocar... até onde eu sei. Sim. Mas com isso sofre o nosso intestino. Muitas vezes e muitas pessoas que precisam tomar anti-inflamatório. Eu tenho dor na coluna e eu só passo com anti-inflamatório. Eu tenho dor em tal lugar e eu vivo dentro. O que eu vou dizer? Às vezes a condição de vida para ela é tomar. Sim. Então, juntamente você preservar o teu intestino. Senão você não vai ter absorção de vitaminas e minerais e tudo que você precisa para sobreviver. Muito menos para estética. Então, o corpo, tudo que a gente come é para deixar a gente vivo. Entrou proteína, biotina e tudo mais que você está comendo lá para a pele, para o cabelo, não está funcionando nada, mas o teu corpo está usando para você viver por enquanto. Se sobrar, vai para a pele, para a unha, para o cabelo, porque disso você não vai morrer. Então, o corpo é muito inteligente. Ele vai primeiro para o que te mantém vivo. E o que você come, de repente, sobra só energia. Sobra só a caloria. E aí, se você não está gastando, vai ser estocado. Né? E daí depois tem a tentativa das dietas. Então, se você precisa tomar medicação, junto com ela, já preserve teu intestino. Coma bem, coma saladas, frutas, porque isso vai alimentar, as fibras alimentam os probióticos, são pré-bióticos. E, se possível, tomar probiótico junto, que é a própria bactéria. Iogurte, kefir, ou tomar... Tem probiótico para vender. Sim. Então, você preserva o teu. Realmente tem muito? Tem uma família. É o Casei Shirota, eu acho. É uma colônia com açúcar. Se você pega...
compra, põe no carro e passa na manicure antes, eles já morreram no calor. Capaz. Então não adianta Então eles são focar vivos. só ali. Eles são vivos. E a quantidade de açúcar é pequena, mas é. Aí você inflama e desinflama ao mesmo tempo. Não tá funcionando. Então é o iogurte natural azedo mesmo. Lá só tem bactéria e fermento. Caramba! Só que também é só uma colônia. Então o iogurte, alguns têm um nome lá. Tem umas 5 famílias de bactéria. O kefir tem 30. Mas quero ver você tomar o kefir. Eu ia te perguntar agora, pois eu tenho até agonia de cultivar o kefir. É um bicho, né? Já me deram eles dizem assim, ai, Ana, olha aqui pra você. A muda. Uma muda! É um filho. Caraca, mas como é que esse negócio aí tu põe no leite? E até hoje eu não parei pra entender o kefir. Você pode fazer de leite ou de água. E isso realmente é água transformador, com açúcar. Lilian? Você tem que alimentar o bichinho. Então, você põe água com açúcar, eles vão comer o açúcar, ou o leite que ele vai comer a lactose. E quanto mais você deixar fermentando, menos lactose terá. Daí ele vai ficar bem forte. Então ele vai ter 30 famílias de bactérias. Aí é sensacional. Mas não é fácil de comer todo dia, porque não é tão saboroso e enfim. Eu ia te perguntar, tem como misturar com alguma coisa pra ficar... Você mistura com fruta, gostosinho? faz uma vitamina. Mas aí cadê a constância? Isso tudo são coisas que a gente descobre, come uma vez e não come mais. Porque é sensação. Teve a época do kefir, você deve ter visto, né? Eu acho que há uns 2 anos atrás, talvez, que era muda, todo mundo trazendo, você quer, eu tenho. Porque é bom pra isso, acabou. bom pra aquilo. Então, isso não faz bem pro organismo porque não tem constância. Ai, como que funciona o meu intestino? Quando eu como mamão, ele funciona. Então, coma mamão. Ele quer rotina. Sim. Ele quer água, ele quer fibra e ele quer movimento, porque tem 9 metros no mínimo de intestino todo enrolado dentro do teu ser. Então, ele quer probióticos, pré-bióticos, movimento, água e fibra. Todo dia. Então, falhou um dia, vai falhar. Não dá pra deixar... Ele tá esperto, ele tá percebendo o que Você tá pode só pôr gasolina e nunca mais olhar o óleo do freio? Não. Jamais. Você vai... Eu não sei comparar com carro, mas enfim. Você cuida tudo, né? Sim. E por que com o corpo vai como dá? Exatamente. A gente quer ter saúde, queremos emagrecer muitas vezes, mas a gente não analisa o contexto todo, né? Não é só de um lado. E você tem que encaixar na tua vida. Eu não como kefir. Eu não gosto, não consigo. Então ele não vai entrar na minha vida, mas outras coisas eu consigo. Então você tem que fazer o que você consegue manter. Exato, aquilo que você consegue trazer pra rotina e vira teu. Rotina. Não é dieta, é rotina. É isso. Lilian, é muito comum que você converse com pessoas, principalmente a mulherada, né? Tem sempre, até as mais magrinhas, elas vão dizer, eu preciso perder um pouco de gordura na tanga. Eu preciso emagrecer. Então, nem as pessoas que você olha e considera que sejam magras estão satisfeitas com o seu peso, né? Você acha que isso é uma histeria coletiva ou realmente as pessoas podem se queixar de estarem com alguns quilinhos a mais? Eu fico brincando dessa gordurinha na tanga, porque é assim, gordura não pesa, ela pesa muito menos, mas ela é mole e esparrama. Então a mulher tem muito mais a percepção de quando não tem alguma coisa legal do que o homem. O homem geralmente vai pela dor, o médico falou, muda, senão vai morrer, ou a barriga tá incomodando muito, né? Mas sempre em 20 anos, eu posso contar quantos homens buscaram ajuda. Mas é bom que a mulher tenha sempre essa percepção, porque ela sempre quer mudar. E geralmente essa pequena gordura que não faz diferença na balança é que representa muito a inflamação. Então eu acho muito válido e muito interessante. Então muito trabalhar importante. a inflamação já vai fazer com que até as pessoas que não estejam tão acima do peso se sintam mais confortáveis colocando a tanga, Lilian. É você cuidar, você não é o que você come, você é o que você digere. Comer é uma coisa. Você aproveitar aquilo que você comeu é outra. Pôr pra dentro a comida é uma coisa e o teu corpo utilizar o nutriente é outra coisa. Então a gente já reforçou aqui tudo que inflama, que é o açúcar, que é o glúten, mas é tão bom, né, Lilian? É uma Eu delícia. vou te falar. A nossa família passou por Covid, né? 2 vezes já. E na primeira vez nós perdemos o paladar e o olfato. E eu percebia lá em casa todo mundo murcho, assim, o pessoal meio triste. Porque lá em casa, um dos grandes prazeres é todo mundo ir pra cozinha e comer, né? Eu tenho uma amiga... Comida e confraternização é a mesma coisa. Exato. Eu tenho uma amiga que ela pedala muito todo dia. Ela fala assim, eu pedalo, eu me mato aqui.
Aí. Porque eu quero comer, né? Então, o alimento está muito ligado ao conforto, à afetividade. Parece que as reuniões, elas só são completas se tiverem uma coisa de comer junto, né, Lilian? Esse podcast tá aqui rolando, ó. As pessoas podem escolher. É uma terapia. É uma terapia, né? A Lilian pode escolher o que ela queria tomar, mas tem gente que escolhe café sem açúcar, tem gente que escolhe. O que ela me deu? Que vamos ver. Água. Ninguém me dá caloria pra comer nem tomar. Não, quando a gente vai falar com a Lilian, a gente tem, meu Deus do céu, pensar em até uma coisinha fit. Eu entrei aqui no olfato, eu já vi o que eles tinham almoçado. Ai, meu Deus. E não deixaram pra mim, essa era a queixa. Mas não é tem, ó, a gente tem lanchinho aqui, né? Então tem que estar ligado. E com o quê? Com glúten. Com glúten, né, Lilian? Porque parece que é aquela coisa que abraça a gente. Uma cesta com fruta ninguém prepara. Né? Ai, Pra criança hashtag levar fica embora a no dia dica. da criança, ninguém cola uma maçã num bilhete. É um bis. Por quê? Porque esse açúcar, ele traz a alegria. É o conforto. É o conforto. A gente alimenta a alma. Exato. Só que uma alma com fome não tem comida que vai saciar. Exatamente. Agora eu vou te entrevistar. Na pandemia, você teve o vírus. Sim. Ficaram todos tristes porque não tinha gosto à comida. Aham. Então você não tinha fome. Não. Se você tivesse fome, você comia. Não, a gente comia, né? É. Mas comia. Mas não Aquela tem o coisa. mesmo prazer. Não tem o Só mesmo que uma prazer. parte muito importante é você diferenciar a fome da vontade de comer. E como é que a gente diferencia isso? Você, ó, para tudo aí, anota, porque isso é muito precioso. Não, é hein? isso que a gente acabou de falar. Ah. A fome é para você matar a tua necessidade. De e a energia. vontade de comer Qualquer constante. hora é hora. Você pode ter acabado de almoçar que você vai querer a sobremesa. é. Né? Porque a gente tem a percepção que parece que só tem o fazer na vida comer. E como é que a gente pode fazer, então, levando em consideração de que o prazer de comer é tão grande, como é que a E gente pode é legal e conciliar continuar. isso? Uma vida saudável, um corpo em harmonia, células não inflamadas, com essa comunhão que Não é fácil. Não é É fácil. muito difícil. Tanto que a gente está aqui trabalhando há muito tempo e as pessoas não chegaram ainda nessa condição perfeita. E requer muita força de vontade. Você tem que querer. Então, eu muitas vezes não decidi se eu quero emagrecer ou comer o pudim. Pois Você tem é. que escolher. É uma escolha diária. E em alguns cursos, em alguns grupos que eu oriento, só o fato da gente colocar horário para comer, tem horários que o corpo trabalha melhor. A gente tem um relógio biológico e as pessoas trabalham contra esse relógio. Isso também é outro fator. Tem horários que a digestão está melhor. Então, só o fato de mudar os horários e colocar em ordem o teu dia, já emagrece. E ninguém falou de caloria. A nossa rotina alimentar até a sociedade se movimenta desse jeito, né? Nós acordamos, a maior parte das pessoas em determinado horário, uma parte vai para a escola, uma parte vai para o trabalho. Aí para almoçar. Mas Tem às vezes eu fome, nem será? tô com fome, Aí, né? Então, mas difícil se eu não almoço naquele horário, eu não vou conseguir. Mas então, nós não respeitamos os nossos sinais. Água. A gente força a tomar água ou espera ter sede. Talvez deveria tomar mais, mesmo sem sede. Sim. Mas, enfim. Comida, a gente respeita os horários porque é incomum São aquilo. convenções. E aí, eu vou fazer uma boquinha aqui às 5 para eu ter menos fome no jantar. Mas daí, consequentemente, a tua digestão vai ser prejudicada no horário que ela deveria trabalhar mais, porque você atrapalhou com aquilo que você comeu antes, para tentar driblar a fome. Então, você emagrecer, ter saúde, intestino saudável, que é o começo de tudo, é você ter rotina, você ter uma sequência alimentar organizada. E as coisas deliciosas são extras. Só que os extras estão fazendo parte do dia a dia. Nossa. É isso que não dá certo. E é o que acontecia antigamente, né? Você tomava refrigerante no aniversário de alguém, no Natal, né? Hoje em dia você Você tem mais comprava acesso. Danoninho no primeiro dia da compra do mês. Exatamente. Se você comeu ele em uma semana, azar o teu, é só mês que vem. Então a gente comia devagar aquele Danoninho, degustando, porque Pra render, né? Pra aproveitar Pra render. aquilo. E a Então- criançada hoje em dia nem tá ali, né? Por quê? lógico, tem mais pessoas que acesso. não têm condições. É. Mas mesmo não tendo condições,
as escolhas não são boas. Isso. Então, E falando de e não criança, é por mal, não sabe, né? a gente tem observado uma crescente, até no sobrepeso infantil, né? Você é mãe, tem uma princesa em casa, que é a Joana, né? O que mudou na sua vida, Lilian, depois que você foi mãe? Porque a gente vê muitas teorias na faculdade, né? E a gente sai da faculdade, eu pelo menos, a gente sai muito cética, a gente acha que tem que fazer assim, X, Y, Z, mas com a maternidade a gente percebe que os desafios são diferentes, a gente tem que adequar algumas coisas. O que você percebeu depois que a Joana nasceu como mãe, que às vezes não dá para levar tão à risca uma coisa que você aprendeu? E tem alguma coisa que a Joana não possa comer? Que você fala assim, ó, proibido, filho, isso aí é um veneno. Eu aprendi a comer na faculdade, né? Então, se eu não fosse nutricionista, eu não sei se eu comeria bem. Talvez hoje eu buscaria, incomodada com alguma coisa estética, eu buscaria ajuda. Ou de saúde. Mas não mudou muita coisa, porque já fazia parte da minha casa. Então, como gestante, a gente se cuida muito mais, porque eu sou responsável por outro ser. Aí pode ver, todo mundo cuida. É verdade, é verdade. Porque eu sou responsável por outro. Aí, desde a gestação, o que você come influencia no reconhecimento do sabor da criança. Então, se você foi uma mãe que não comeu muita verdura, salada, etc., a criança não vai instintivamente reconhecer aquele sabor, já começa por aí. Sim. Se você comeu muito doce, ela vai ter predileção ao doce, que já é normal. Aí depois, quando ela cresce, quando ela nasce, até os 6 meses o que vale é o leite materno. Nem todo mundo consegue amamentar, mas até os 6 meses é leite. Depois dos 6 meses até 1 ano é o conhecimento, aprender a conhecer a comida. Então, não foi difícil, porque o que eu comia, eu só cozinhava um pouco diferente, sem temperos, para oferecer para ela. Então, é o que era o que já tinha em casa. Sim. Mudou que dá um pouquinho mais de trabalho. Aí, depois de 1 ano, a criança já come a alimentação da família. Aí, Sim. como que é a tua alimentação? Aí é que entra o desafio. Porque aí o desafio não é oferecer as coisas saudáveis para a criança. O desafio é que as pessoas acrescentam 2 comidas. A que a família tem, que não é certo, e o que a família precisa ter para oferecer para a criança. Mas se aquilo é saudável para a criança, também é para você. Então, se a família não é saudável, não tem uma rotina saudável, vai ser muito difícil. Ou vai dar comida errada para a criança, ou vai sofrer fazendo 2 coisas. Exatamente. Mas não tem sentido e você comer mal e a criança bem. Observa, né? O pai, a mãe, todo mundo ao seu entorno se alimentando. Se eles não estão comendo brócolis, a beterraba, já pensa, ué, mas por que eu tenho que comer, né? Então, é oferecer e ter sempre na mesa. Exatamente. Eu atendi criança por muito tempo. Então, assim, como a criança não come isso, mas como é o teu dia? Não tinha. Você gosta de quiabo? Não gosto. A criança não vai comer, porque você nunca compra. Claro, não tem. E eu sempre digo que até os 6 anos, bom, a minha tem 8, ainda não vai no mercado sozinha, mas poderia ir. Sim. Mas a criança come o que nós levamos para casa. Aí eu atendi umas pessoas que falavam, não, eu tenho um docinho em casa, porque eu tenho criança, né? Mas não tem sentido. Então, assim, a criança come, se comporta com o que é apresentado, e não vou dizer culpa, mas a responsabilidade é nossa. Sempre. E não tem nada que ela não possa comer. Exato. Que ela come o que tem em casa. Então se tá em casa, é porque tá liberado, né? Então não faz sentido ter uma gaveta de doces lá que não pode tocar. Eu comprei um chocolate pra mim. Ai, que vontade de comer. Eu levei pra casa, ela viu. Mãe, pra que é esse chocolate? Deu. Pra comer. Ela, então vou comer. Eu falei, não, você não. Então, mas por que você comprou? Eu fiquei sem resposta. Então, assim, a criança vai comer o que tem em casa. Então, não pode comer? E a gente percebe que a infância é um momento da vida ali onde a gente recebe muitas informações, inclusive os hábitos alimentares são formados, né? Sim. Aquele ditado, né? Criança obesa, adulto obeso. Faz sentido, Lilian? Faz. Até os 16 anos a gente forma número de célula de gordura, 1 milhão, 2, não sei quantos. Depois dessa idade, se você formou muita gordura, ela vai aumentar de tamanho. Então, sim. Então se você criou essas danadas, essas células, depois você vai conseguir... Mais dificuldade. Não é condenação, mas é mais... Mesmo a genética. A genética, ai, meu pai é obeso, minha mãe é obesa, eu vou ser obesa. Porque vocês todos moram juntos e têm a mesma geladeira e a mesma mesa. Eu posso te contar uma história? Vai lá, você tá aqui pra isso, amiga.
Eu com a minha filha mais nova, né? Filho mais novo sofre. A gente é atrapalhado, eles tem um. também. Então eu cheguei. Você conhece o Dr. João Pedro? É o meu também. Não, da minha criança também. Era teu pediatra também. Então eu cheguei lá e eu compartilhei com ele assim uma preocupação. Eu falei, doutor João Pedro, tem muita preocupação, porque assim, na família nós temos caso de obesidade e eu tenho preocupação com as crianças e tal. Ele olhou pra mim e falou assim... Não atrapalha, ele falou. Não, pior, ele falou assim, mãe, o que engorda é comida, não genética. Ai! Você não achou uma desculpa pra cá. Eu nunca falei pra ele que eu tinha feito nutrição, inclusive, porque a gente tem umas ideias assim. E claro, se o hábito familiar, ele é de muita festa, de muito carboidrato, muita oferta, é lógico, dificilmente você vai ter uma pessoa na casa acima do peso, né? Porque todo mundo comunga A genética é uns 15%, o restante é teu hábito de vida. Então, uma família no supermercado que tem a criança é um pouco mais cheinha, você procura o pai e a mãe, são iguais. Mas olha o carrinho. Exatamente. Não querendo, né, fazer uma discriminação, mas é o estilo de vida da casa. E às vezes a pessoa nem sabe o que a gente está falando aqui, nem todo mundo sabe sobre nutrição e etc. Exatamente. Mas hoje em dia todo mundo sabe que não é para comer um monte de gordura, açúcar, todo mundo sabe. E que os processados têm uma tendência maior a trazer problemas de saúde. Uma coisa que a gente não pode controlar, Lilian, é o fator idade. Né? Então, com o passar dos anos, a gente sabe que o metabolismo da gente desacelera e o desafio de emagrecer aumenta. Eu, fechando a boca lá nos meus 20 e tantos anos, eu perdia 3 quilos em uma semana. Na assim, quinta a gente caprichava, no sábado saía de cropped. Exatamente. E a coisa muda, né? Então, assim, o que fazer com o passar dos anos para que a gente possa ter uma rotina alimentar saudável e não fique acumulando aqueles quilinhos extras ou tem como facilitar, aumentar, agilizar o metabolismo de alguma Manter forma? o cuidado constante. Gente, não tem segredo nunca, como né? que você cuida do dinheiro? Você trabalhou 5 anos na vida, encheu a conta e só gastar mais os 45 para frente? Não. Então, o cuidado é constante. Se você não olha o extrato sempre para ver o que está acontecendo, uma hora não vai dar certo. E o peso e a roupa é a mesma coisa. Se você fica só emprestando dinheiro e não controla, não vai dar certo. Se você fica só comprando roupa maior, você está influenciando negativamente, não tá certo. Porque a tanga tá frouxa, mas não porque ela porque você comprou maior. Então nós aumentamos o peso e devemos manter o peso e a medida e a roupa dos 20 anos para frente. Salvo uns 5% a mais. Então, manter a atividade física, depois dos 25, 30, vai perdendo massa muscular. Porém, não é uma condenação. Se você continuar comendo proteína suficiente, estimulando com exercício, não é regra que você vai baixar o metabolismo. Quem regula o metabolismo, além da tireoide, que você tem que também sempre controlar, é a quantidade de massa muscular. Por isso que o homem perde 5 quilos, você perde 1, porque eles têm mais músculo e nós temos mais gordura, porque a gente faz um nenê. Então, é manter a rotina de treino, de estímulo muscular e de proteína. 1,5 gramas de proteína vezes o teu peso. É isso que você tem que comer por dia. Só que proteína é mais chato de comer. Mais gostoso é comer energia, que é carboidrato. E desafio maior é quando você tem 2 crianças que não comem carne também, né? Daí o bicho pega. Aí você tem que achar outras fontes. Buscar alternativas. Como aquela receita do caldo de ossos, que eu tenho aqui no YouTube também. Gente, quem não segue aí meu sonho é falar, clica, se inscreva e ativa o sininho. Lindo! Aí tem o caldo de ossos. É o colágeno puro, 20 aminoácidos, é o mais completo. Aí as crianças não comem carne. Uma dica preciosa. Você faz a papinha ou a comida, porque elas são grandes já. Você vai lá e acrescenta com esse ouro líquido. Que aí você vai acrescentar proteína e aminoácido onde a comida está pobre. Então, e já deu toque de proteína ali. Já ajudou. Você tem que achar outras fontes. Claro. É um desafio. Hoje tem muita coisa para vender, né? Tem iogurte com proteína a mais vem do açúcar que... de brinde. Então, se ele for 0 e com proteína, tá ok.
se ele for zero açúcar e todos os outros nomes que são açúcar, mas a indústria não considera. Maltodextrina, manitol, sorbitol, xarope disso, xarope daquilo. Que no sangue vai se comportar como açúcar. Mas para a indústria escrever zero, não, para ela escrever zero, a legislação só diz que não pode ter sacarose, açúcar de mesa. Pegadinha do malandro, então, no rótulo. Não sei quem faz essa legislação. Lilian, uma curiosidade que eu tenho, porque nunca cliniquei, né? Então, eu saí eu peguei o diploma, uhul, e caí no mundo do inglês e das viagens, né? Mas a rotina de consultório deve ser até muito engraçada, né? Quais são as principais desculpas que um paciente te dá por não ter conseguido cumprir uma dieta? Você consegue lembrar? Uma delas é nenhuma, eu não vejo mais a pessoa. Sumiu! Não Desapareceu. veio. Não fez. Tá, já sei. Aham. A outra é dizer que fez. Aham. Né? Fiz tudo, daí espera ver que coelho que sai da cartola. A próxima, né? Que saída que você vai. Eu vou falar que eu fiz tudo, vamos ver que saída que ela vai me dar agora. Aham. Então, assim, é sempre depositar no outro a sua uma responsabilidade. saída. Aham. Mas não tem muita desculpa. Meu marido come outra coisa, eu tenho que comer com ele. Aham. É assim, não tem muita coisa engraçada, não. É triste. É triste essa hora, né? Chorei muitas vezes. Chorei muitas vezes do chuveiro pensando na Maria, no João, que eu queria fazer mais, mas eu não posso além de explicar. Exatamente. E eu ganhava pouco, porque eu falava demais. Eu queria explicar demais. E para você ganhar em consultório, você tem que ter volume. Ou cobrar muito. Para valer a pena umas 3 horas de consulta. Então, assim, a gente tem que se adaptar às condições, né? E aí eu tentava explicar para tentar entrar na cabeça, mas só entra 30%. E o restante é o que te move. Exatamente. O que te move a mudar o corpo, a alimentação, se não tem nada que te mova com muita vontade. E as pessoas chegam a cometer algum erro que você percebia que era muito comum? Talvez essa questão da embalagem seja um erro comum, que as pessoas não observem os rótulos, calorias né? escondidas, açúcares escondidos, achar que vários produtos light, zero lactose, mais caros são melhores. Tudo que é dito funcional, mas não é. O sem glúten, não vão comer sem glúten, que não emagrece nada. Às vezes é tapioca no lugar do pão. Se você fizer com 5 colheres, é a mesma coisa que ter comido 2 pães. Então, mas o que mais as pessoas erram é caloria líquida. Então, toma... eu não como nada de errado, mas bebe 10 cervejas. Você comeu 10 pãezinhos e não viu. Não enxergou. E foi tão fácil de colocar aquilo pra dentro. E muitas vezes, o maior erro, sabe qual é? De querer fazer muito perfeito e errar pela perfeição. Por exemplo, eu tenho que comer agora, aí eu tenho que comer às 10, mas você não tem fome. Mas eu tenho que comer às 2, às 4, pré-treino, pós-treino, daí depois do meu treino eu tenho que tomar whey, daí depois eu tenho que jantar. Você acaba acrescentando tudo que é saudável e isso na conta final vai dar demais. Passou daquilo que o corpo precisava, exatamente. Então, e não respeitar a tua fome... Ou não buscar ajuda profissional para fazer o correto, ou achar que o corpo demanda de muita coisa extra, quando na verdade, pelo tanto que você está arrastando o chinelo na academia, não precisava. Né? Então eu digo que às vezes o erro é pela busca da perfeição. Você quer seguir à risca aquilo lá. Então isso é interessante. Se a Nutri prescreveu uma dieta e você percebe que é muito. Respeita a tua individualidade. A gente segue uma conta. A gente segue uma contabilidade. Sim. Mas as pessoas são diferentes. Claro. Então, essa é para você se basear. Só não vale aumentar e nem cortar um grupo fora. Aí eu não quero isso aqui, vou comer só arroz e feijão, não quero a salada. Não, daí não. Come menos arroz. Precioso. Come menos arroz, menos feijão, 2 rodinhas de cenoura, mas come a variedade. Lilian, e o ser humano ele é movido por... a gente é ansioso, né? A maior parte das pessoas são ansiosas. E buscam muitas vezes dietas rápidas, né? Tem muitas dietas rápidas e uma delas é cortar o carboidrato, são as dietas proteicas. O que você acha das dietas rápidas? Elas são indicadas em algum momento? Elas são ok? Ou elas sempre trazem mais malefício do que benefício? Você é empresária, né? Se eu te falar assim, me ensina um jeito de ganhar dinheiro mais rápido que você puder, de preferência sem trabalhar muito. Né? É a mesma coisa. Quero emagrecer para amanhã,
mas não quero deixar de comer meu chocolate, meu pão. É muita escolha para quem não tá podendo, Sim, né? Então, assim, igual você ir no gerente do banco, eu falo, quero comprar um carro. Quanto você tem na conta? Nada. Então, não dá. Quero emagrecer, mas como que você tá comendo? Não dá. Então, você tem que ser realista e não digo curtir o processo, mas as pessoas não aceitam seguir o processo para chegar no... A famosa reeducação alimentar, né? Isso é muito chato. Você tem que ver o que te move. Vou casar, tem que entrar no vestido. Vou para Maldivas, tem que fazer foto bonita. Vou fazer programa agora, eu tenho que ficar elegante, né? Programa aqui do podcast. Gente, a TV engorda, tá? Vocês vão ver. Meu Deus, eu não me vi ainda. ainda. Vocês vão enxergar a Lilian. Ela é magérrima, tá? Pode ser que vocês não vejam tanto assim. Já tá falando que ao vivo não é... Não, você é magérrima ao vivo, mas pode ser que na câmera distorça. Então, se você tá vendo errado, eu sou muito magra também. Mentira. Comecei dieta por conta do podcast. Mas é sacanagem isso daí. Desculpa, Lilian. A gente tem que ver o que nos move. Não importa se eu faço por saúde, não interessa. Se o que te move é a estética, tudo bem, vai te mover, acordar, fazer as coisas. Porém, você falou de dietas rápidas. Se eu te falar que você vai perder 1 quilo por ano, você vai achar piada e não dá. Mas se aos poucos, desde os 20, você ganhou 1 quilo, 2, passaram-se 20 anos. Ainda você não ganhou 20. Mas pra gente capturar esse peso, a gente vai aceitando um pouquinho ali, compra uma calça 38, uma 40 e vai indo. Então, a constância e a rotina. Não tem exatamente dieta rápida. Você cortar o carboidrato, você tira a energia imediata e faz teu corpo procurar energia de outro lugar. E vai pra gordura. Gordura e proteína, né? Músculo você não vai usar se você comer a quantidade de proteína para preservar ele. Isso. Então, por isso que se você fizer a dieta da proteína cetogênica, bem feita, dá certo. Mas você só tem que fazer ela. O que as pessoas fazem é misturar. Durante a semana é carne e salada, presunto, ovo, o que for, que só for proteína. Aí, fim de semana, abre uma exceção. Esse vai e volta não dá certo. Então, é como você estar numa ilha perdida sem comida. O teu corpo está preservando a energia para você sobreviver. De repente, você achou lá um pé de coco, alguma coisa, comeu muito... Ele vai falar, acharam lá da ilha perdida, vamos guardar a energia, né? O corpo pra preservar. Encontra aquilo e quando encontra fala, meu Deus! Por isso que se você fizer, é muito sensacional, não é dieta da moda, é bem interessante. Só que você só fazer aquilo, não pode misturar. E não pode ter o oba-oba do final de semana, tem que ser uma coisa restrita. O corpo não sabe que dia que é. Quanto tempo você acha que seria o máximo para que uma pessoa fique nesse... Para você perder gordura... Você consegue saudavelmente 1 quilo por semana. Pode perder mais, porque aí você vai perder o peso que não é teu. Que eu digo quando a gente desinflama. As pessoas perdem bastante peso, porque desincha, melhora o intestino. 400 gramas por dia, se você não vai no banheiro todo dia. Enfim, você perde o peso que não é teu, gordura é tua. Então, depois disso... Você nem sabe teu peso real sem você desinflamar. Se você cuidar do teu intestino e desinflamar, você vai perder isso que eu te falei, aí você vai saber teu peso real. A partir disso, você vai fazer uma dieta e tentar perder 1 quilo de gordura por semana. Se você treinar, perde mais. Mas o importante é a constância. Exatamente. Então, a constância, se for dieta da proteína, fazer só ela com acompanhamento para comer adequadamente. E não é dieta da moda, é uma estratégia. A gente tem a estratégia do low carb, começa por ela, diminui um pouco. No máximo tantas gramas por dia. Aí você passa na cetogênica, volta na low carb, mas fica controlando a quantidade do carboidrato. Como eu disse no início, não é quantas calorias você vai comer, é de onde elas vêm. A qualidade dessa caloria. E o que você consegue aproveitar e absorver. E o jejum também. Então, o jejum sempre existiu. E o jejum é sensacional. Você faz jejum, né, Lilian? Porque o corpo precisa de um tempo de descanso. A pessoa tá lá lavando louça 10 da noite e tá mastigando. Vai assistir um filme meia-noite e tá mastigando. Acorda, vou comer 6h30, 7 horas, porque eu vou trabalhar, eu preciso comer. Mas não tem fome, mas já tá mastigando de novo. O corpo não tem tempo de fazer desintoxicação, controlar os hormônios, você só para de comer quando você tem que fazer exame de sangue. Daí você precisa ficar 10 horas sem comer. É verdade. Então, você precisa de 12 horas de jejum todos os dias, normalmente. 12 horas você já é um grande começo. Que é excelente. É um grande começo. Se você jantou às
19h30. Você vai Só comer vá 12 horas comer. depois. E você geralmente quebra o seu jejum com aquele caldo precioso. Agora sim. Agora sim. Mas nem sempre. Aham. Porque eu não tinha feito ele ainda. Aham. Mas enfim, você sai do jejum com uma fonte de proteína, é o mais adequado. E é o momento que eu acho que combinava mais comer. Aham. Mas 12 horas é o mínimo. Ai, mas eu preciso tomar café às 7. Eu gosto, eu quero. Então jante mais cedo. Então você vai... E daí você não pode comer. Você se põe esse limite. Ai, porque eu jantei só carne e salada. Daí depois lá procura um chocolatinho. Daí depois come uma tâmara. Daí você... Quando vê, você já, pum, deu um boom de açúcar de novo ali, né? De caloria, açúcar. Aham. Só que a maior questão é, o corpo à noite não é feito para fazer digestão. É para ele ficar quietinho, descansar, liberar os hormônios para você relaxar, dormir. E a gente tá invertido, tá com o cortisol invertido. À noite a gente quer estudar, quer trabalhar, quer comer, e de manhã a gente acorda se arrastando, cansado. Isso tá invertido. Então isso também colabora para a inflamação e para o aumento de peso. Então jantar mais cedo e colocar regra. Não posso comer depois desse horário. Toma chá. Faz o que puder para driblar. E essa questão de busca por dietas malucas, muitas vezes, ela traz consigo os transtornos alimentares, né? Que são muito, muito comuns e muitas pessoas na pandemia desenvolveram isso de uma forma até mais grave. Eu quero compartilhar com você que já tive anorexia, sabia? Tá, e aí? Com 13 anos, talvez, eu cheguei a 35 quilos, Lilian. Eu parecia um cisco no mundo. Mas por quê? Porque eu comecei uma dieta e... Com 13 anos? Eu sou Sabia o que era dieta? focada. Então, eu entrei de cabeça naquilo e você começa a ter até disfunção, distúrbio de percepção, né? Você tá lá com 35 quilos e você se enxerga, não, eu preciso perder uma gordura nesse braço aqui ainda, né? É uma coisa complicada. É difícil para quem tá fora, e até para mim hoje, de lembrar, falar, mas que tonga, né? Como é que eu cheguei nisso? É uma coisa séria. Como é que você considera que nós, como pais e mães, podemos trabalhar isso em casa e quais são os primeiros sinais de um distúrbio alimentar para que a gente acenda o farol e vá buscar ajuda? Como você saiu? Como eu saí? Na minha época não tinha muita psicologia, né? Lá em casa era mais o reio, né? Isso. Então, meu pai falou assim, você tá doida? Você começa a comer, senão eu vou te internar no hospício. Coisa assim, delicadamente foi, né? Mas... Enfim, foi o que serviu na época. Existe o distúrbio, lógico, o problema psicológico. Hoje, graças a Deus, tem muita saída, terapias e profissionais. Mas a internet faz muito isso, né? A comparação, a busca pelo impossível, pelo irreal. Isso colabora muito com as nossas crianças já, né? Sim. Então, elas vão olhando os vídeos lá, elas vão olhando o que as crianças fazem. Mãe, mas eu não vou na aula. Eu falei, não, você tem que ir, mas a Marcha não vai na aula, ela fica brincando. Então já começa aí. Ela fica brincando o dia inteiro, por que eu tenho que ir na aula? A Marcha não vai. Então é falar. É falar, repetir, falar, mostrar incansavelmente. Porque agora a gente tem que brigar. Antes eu tinha que ensinar pra você como comer saudável, agora eu tenho que te ensinar e desfalar o que existe. É 2 trabalhos. Então, é para falar para a criança, você precisa fazer assim. Não, mas lá eu tô assistindo assim. Então, é 2 trabalhos. É desfazer aquilo e continuar com a tua verdade. Vigiar e orar, como diz a minha avó, né? Tem que ficar em cima. Exatamente. E a qualquer sempre. Sinal. Sempre. Show. E a criança vai fazer o que tem na mesa. Então, nós seremos responsáveis, assim, até para sempre. Uma coisa que sempre vem à tona quando a gente fala em dieta. Então eu vou ter que cortar os meus happy hours com as minhas amigas. Não vou poder tomar aquela espumante de vez em quando. Tem alguma bebida alcoólica que é permitida durante o processo de dieta, Lilian? Qualquer uma. Tem que estar dentro da tua conta. Olha! Tem que estar dentro da tua conta. Então, se você tem uma rotina saudável... Você faz 300 vezes no ano certo, 65, errado, você ainda vai estar no positivo. Sim. Então, não tem nada que não possa. Só que se você está muito acima do peso e quer perder peso, aí a tanga é sua. Se você ficar todo dia cuidando e saindo pro happy hour, todo dia cuidando e todo dia comendo aquele café cappuccino com açúcar,
vai demorar mais. Aham. É igual o dinheiro. Se todo dia eu ganho, mas todo dia eu encho o carrinho lá no online, Aham. vai demorar para eu juntar para ir para Maldivas. Vai. Então, você tem que ver o foco. Se Aham. precisar ajuda psicológica, muitas vezes precisa, tem que pedir ajuda psicológica, porque não é fome. É falta do... Não posso ir? Claro que pode, mas a gente associa passeio com fraternização com comida. Mas ninguém quer, tá todo mundo bebendo e comendo, você vai tomar água. Mas é só não comer muito, porque quem tá comendo bastante quer companhia para engordar também, tem isso também. Vai te motivando, Então, né? Começa geralmente, amanhã. os outros que estão fazendo errado puxam você que está fazendo certo, mas Show. a tentativa é sempre o inverso, mas você está sempre na minoria. Show. Então, a gente não deve deixar de confraternizar, de passear, mas a gente saber qual é o que nos move, qual é o foco. E o champanhe, o espumante é o menos calórico. você É pediu. mesmo? É. Oba! Ainda é o menos, que tem menos carboidrato. Quanto mais destilado, mais álcool, mais energia, mais E caloria. eu lembro uma época que eu vi que virou moda o tal do gin entre as blogueiras, né? Elas estavam adotando o gin porque diz que tinha menos caloria. Vocês têm alguma teoria? É que eu não sou adepta à bebida, mas então assim, depende da quantidade. Tudo depende da quantidade que vai verdade. ser misturado dentro. Coloca Né? lá uma groselha, já lascou-se, né? É, se você faz com limão, se você faz com... Não sei com o que toma, gente. Sim. Lilian, eu queria agradecer de coração você Já ter não vamos vindo. fazer uma receita, nada. Eu, por mim, a gente grava o próximo podcast na cozinha. Bora? Deixa, né? Você já tem algumas coisas em mente por aí, né? Eu amo também. Nos verão ainda. Show. Então, de coração, muito obrigada por ter participado, ter aceito o convite de vir pro Pod. E eu quero que o pessoal saiba como achar informações mais aprofundadas sobre os teus cursos online. Como é que eles podem comprar os seus módulos de desintoxicação? Vamos contar pra galera? Agora, há um pouco tempo, eu concentrei meu trabalho online. Pela circunstância, pela comodidade, pela facilidade, pela necessidade, enfim. E porque, como a gente conversou, quando eu atendia consulta, eu falava 10 vezes a mesma coisa por dia para 10 pessoas diferentes. Sim. Então, a gente tem a grande facilidade e o benefício de falar para muitas pessoas a mesma coisa uma vez só. Ou várias vezes, mas para muito mais pessoas. Então, isso é muito legal. Então, eu trabalho no meu Instagram e é ali que vocês vão me encontrar. Aqui no YouTube ainda estou engatinhando. Porque eu gosto de falar muito. Sim. Então, o pessoal que me ajuda fala, então você tem que ir pro YouTube, que lá você pode falar bastante. No Instagram, o pessoal quer coisa mais rápido. Então, eu tenho o meu Insta, não sei se você vai deixar em algum lugar fala pra aqui. galera, a gente pode anotar também na descrição. É Lida Albosco Nutri, não tem segredo. Aí lá tem vários vídeos, vários posts, destaques com receitas, explicando síndrome fúngica, disbiose, que é a que a gente falou das bactérias, inflamação e conteúdo rico nos stories. Lá estão, então, vários primeiros passos para quem está buscando uma rotina alimentar mais saudável, para quem está buscando emagrecer também. Desinflamar para emagrecer. E tudo começa no intestino. Aí lá sempre tem o link na bio das coisas que eu estou fazendo no momento. E daí vai ter um evento segunda, terça e quarta, que é os segredos do detox. Detox não é no fígado, que ele já faz sensacionalmente bem, mas se você não fornecer para ele o necessário, ele não vai fazer. Então, segunda, terça e quarta, se inscreve lá no link da bio, vai ter um evento gratuito que a gente vai falar só sobre o detox. E é ali que começa todo o processo do emagrecimento e desinflamação. Maravilha. Então, para acessar todo esse conteúdo, sigam a Lilian. Logo, logo, novidades da Lilian no YouTube também. Fiquem ligadinhos. E eu queria agradecer em especial o nosso patrocinador do dia, Atos Idiomas. Está sempre ligadinha conosco, faz parte da minha vida e do Pod agora também. Gente, se vocês caíram de paraquedas hoje nesse vídeo aqui, não conheciam o Pod ainda, curtam, compartilhem esses vídeos aqui. Se você tem uma amiga que quer emagrecer, manda pra ela, né, Lilian? A Lilian comentou muita coisa, compartilhou muito conteúdo precioso aqui. Se você quer melhorar a sua rotina alimentar, também, salva esse vídeo pra assistir mais tarde de novo, né? E toda quarta-feira tem vídeo novo no Pod, a gente espera vocês. Lilian, até a próxima, então. Obrigada. Bye, bye. Tchau.